Você já se perguntou por que você tem que abrir a janela do avião antes do pouso? Ou por que as empresas aéreas te cobram tão caro pelo excesso de bagagem? E o que é aquela fumaça que a gente vê saindo dos aviões quando eles estão voando bem alto? E as aeronaves podem voar livremente para todo lado ou existe rota, estradas para avião e helicóptero? Essa e outras perguntas a gente vai responder agora. Para quem não conhece o canal, eu sou Thaís Lara, eu nasci na aviação e eu sou completamente apaixonada por esse universo. Sério, eu literalmente nasci na aviação. Eu tenho uma foto de bebê dentro do helicóptero para te provar. Eu sou formada em aviação civil, sou pós-graduada em segurança da aviação e eu já tive alguns cargos bem diferentes aí na aviação. Eu tô há 11 anos nessa área, né? Já trabalhei até como comissária de voo na Emirates por 3 anos. Eu sou piloto de helicóptero, não trabalho profissionalmente como piloto, mas eu sou piloto. E hoje eu também trabalho na aviação, mas numa empresa, trabalho em solo, trabalho pelo computador. Como eu tô imersa nessa indústria, a aviação é um dos assuntos que eu mais amo falar. Então eu trouxe algumas curiosidades, algumas coisas para contar para vocês aqui hoje. Bom, vocês sabem que eu não gosto de enrolação aqui no canal, então vamos para o primeiro fato. Por que a gente não deve usar o cinto de segurança durante o embarque em alguns casos? Vamos imaginar, você está feliz da vida que você vai fazer uma viagem, você entra no avião e você coloca a sua malinha ali em cima e senta no seu assento. Ok, dá uma olhadinha na luz de aviso de cinto de segurança. Porque às vezes ela está desligada. Isso significa que você não deve afivelar o seu cinto. E muita gente sentou, já afivela o cinto automaticamente, sem nem olhar a luz, o que não está certo. Por quê? Quando a luz está desligada, provavelmente significa que a aeronave está sendo reabastecida e existe ali um risco de incêndio, de explosão. Pode talvez ser necessário que você saia correndo para fazer a evacuação. Então, é importante que você sempre olhe a luz, além do que tem outra coisa também para você ajudar os seus colegas que estão sentados do seu lado. Se você senta num corredor, você chegou, embarcou e já afivelou o seu cinto, talvez venha mais uma ou duas pessoas para sentar do seu lado e, poxa, não adiantou de nada você afivelar, vai ter que levantar de novo para as pessoas entrarem. Então lembra disso também. Outra curiosidade, o que é aquela fumaça que sai atrás dos aviões? Você já parou para perceber? Às vezes tem uns aviões que estão super altos e a gente vê aquele rastro atrás dele de uma fumaça branca, né? Longa, fina. O que é aquilo? Não é fumaça, aquilo ali é simplesmente uma nuvem. E essa nuvem ela é formada pela condensação do vapor de água que sai dos motores da aeronave. Claro que ali tem misturado vários outros gases de exaustão, mas tem vapor de água também. Quando esses gases que estão em temperatura elevadíssima entram em contato com a atmosfera, que pode estar a menos 40 graus Celsius, vai depender da altitude do avião, vai haver essa diferença grande de temperatura e o que acontece? O vapor de água que está ali, ele vai condensar. Essa nuvem ela é chamada de trilhas de condensação, ou contrail. E quando forma essa condensação, pode até também formar cristais de gelo, formando essa nuvem aí bem fininha que a gente vê. Outra curiosidade, por que a gente tem que abrir as janelas do avião antes do pouso? Já aconteceu com você, de você estar lá dormindo num voo gostoso e chega um comissário e pede para você abrir a janela porque está aproximando para pousar? Por que tem que fazer isso? Porque os comissários, quando o avião tem comissários, né, ou os pilotos, quando são aviões menores, precisam ter a visão ampla de tudo que está acontecendo ao redor da aeronave. E se as janelas estão fechadas, é claro que eles não vão ver o que está acontecendo. Então eles têm que ver a asa, têm que ver o motor, têm que ver o que está em volta. Se tiver fogo depois do pouso, por exemplo, tem que ter acesso a isso, né? Então todas as janelas é muito importante que elas estejam abertas. Outra questão, por que a gente deve deixar aquela área de saída de emergência no avião livre de qualquer objeto? Você sabe qual é aquela área de saída de emergência? É maravilhosa, porque é onde normalmente tem os melhores assentos. Você tem, pelo menos na econômica, né? Você tem mais espaço para esticar as pernas, você não tem assento na sua frente, dependendo da configuração da aeronave. É o lugar que todo mundo quer sentar. Só que na decolagem e no pouso é muito importante que todos os objetos sejam retirados daquela área. Então, se você tiver com um cobertor, se você tiver com aquele travesseirinho de pescoço, ou se você tiver com uma bolsa, tudo vai ter que ser guardado ou em cima ou no assento à frente
porque aquilo ali não pode obstruir o caminho se houver uma evacuação. Então imagina que existe uma situação de emergência e os passageiros precisem evacuar pelaquela porta que está bem do seu lado. É claro que a gente não quer que os passageiros tropecem e aquela área tem que estar totalmente livre para todo mundo sair correndo e evacuar. Por isso que não pode deixar os objetos. E é claro que vai depender aí da empresa aérea, algumas são bem restritas com isso, exigentes, outras não tanto. A empresa aérea que eu voei, a Emirates, é super exigente com isso e eles não deixam você passar com nada ali na saída de emergência. Outra curiosidade, esses aviões que a gente voa em aviação comercial, eles são muito antigos? Eles estão aí voando por muito tempo? Bom, primeiro vocês têm que saber que aviões, eles são aeronavegáveis por décadas e décadas. E eu vou te explicar por que isso acontece. Vai depender da companhia aérea que você está voando, mas pode ser que você esteja voando em aviões que têm mais de 20 anos. Mas isso não é motivo para você se preocupar ou você achar que você está voando, meu Deus, estou voando num negócio velho. Não é igual a carro, por exemplo. Os aviões, eles passam por manutenção, inspeção super restritas e as regras, elas estão muito definidas ali e as peças das aeronaves são trocadas com muita frequência. Então, se você viu um ano de fabricação de um avião e ficar assustado, não significa muita coisa. Na verdade, a gente teria que olhar o mapa de componentes dessa aeronave para ver a idade dessas peças. Faria ali um pouquinho mais de sentido. Pode ficar tranquila porque as regras de manutenção das aeronaves são bem restritas para garantir a segurança de todo mundo que está a bordo. E outra coisa que eu acho que todo mundo deveria saber, quais são os treinamentos que os comissários de bordo recebem? Os comissários, eles são treinados em muito mais coisa do que você imagina. Eles não estão dentro do avião só para servir os passageiros. Eles são treinados em segurança de voo e também segurança em relação ao passageiro. Então, qualquer caso de ameaça, de briga, de hijack, que seria sequestro do avião, tudo isso eles têm procedimentos. Eles têm que estudar e gravar todos os SOPs da empresa, que são os Standard Operating Procedures daquela empresa. Então, são todos os procedimentos, passo a passo, que você deve seguir em caso de emergência. Os comissários são treinados em primeiros socorros, então eles estão aptos a ajudarem você caso você passe mal dentro do avião e eles sabem muito mais do que você imagina. Eles são treinados em sobrevivência, não só na teoria, mas também na prática, e vai depender muito da região que os voos são feitos, né? Ele pode aprender mais sobre sobrevivência na selva, que é o que a gente foca aqui no Brasil, sobrevivência no mar, né? No oceano, em água, sobrevivência no gelo, sobrevivência no deserto. Todos esses ambientes aí, eles são muito diferentes entre si e as técnicas de sobrevivência também são diferentes. Então, se acontece algum acidente, alguma eventualidade, a aeronave não é encontrada, os comissários, eles têm que estar preparados para liderar o grupo ali de sobreviventes para tudo dar certo no final. E então isso é uma responsabilidade enorme. Além disso, os comissários, eles vão saber todo o equipamento da aeronave. Quanto maior a aeronave, mais equipamentos eles vão ter que estudar, vão ter que decorar a posição, eles vão ter que decorar a quantidade daqueles equipamentos, então eles conhecem toda a aeronave que eles voam. Além disso, em alguns países é obrigatório que eles aprendam sobre teoria de voo e navegação aérea. Caso aconteça alguma coisa com os pilotos, você ainda tem os comissários para ajudarem. Imagina se os pilotos ficam incapacitados, né? Eles desmaiam. Já parou para pensar nisso? Depois de saber tudo isso, eu espero que você mude sua visão sobre os comissários. E lembra disso na próxima vez que você for viajar de avião. Eles estão lá com muita coisa por trás, muita coisa a mais que eles sabem e ninguém imagina. Outra pergunta: helicóptero tem asa? Eu vou deixar você pensar na resposta, eu vou te dar 2 segundos. Sim, helicóptero tem asa. Só que a diferença entre a asa do avião e a asa do helicóptero é que a asa do avião ela é fixa. Os aviões também são conhecidos como aeronaves de asas fixas. E a asa do helicóptero ela é rotativa. Então o helicóptero também é aeronave de asa rotativa. Essa daqui é a asa do helicóptero. Essa é a única diferença. E lembra que isso daqui que você está vendo é um rotor, não é uma hélice. Você pode ver rotor em cima, como esse aqui,
Você pode ver rotor na cauda também. Então temos o rotor principal e o rotor de cauda. A asa do avião e a asa do helicóptero, ela vai funcionar sob os mesmos princípios físicos, por isso é a mesma coisa. Mas uma gira e a outra é fixa. Outra curiosidade, as aeronaves podem voar livremente para todo canto ou existem rotas a serem seguidas para os voos, né? Vamos chamar de estradas do ar. No carro, você segue a rodovia dos Bandeirantes, você segue a BR-101. Será que existe a mesma coisa para os aviões e para os helicópteros? Sim, existe, mas vai depender da região que você está voando. Lugares onde tem grande movimentação de aeronaves, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, a região sudeste aqui, tem muitas regras e o espaço aéreo aqui ele é super complexo. Então você vai achar portões de entrada, você vai achar rotas, corredores de helicópteros, de aviões e todas essas rotas, né, todas essas estradas, elas têm limitações. Ela tem um lugar que ela começa numa altitude, ela termina em certa altitude. Vou te falar que em São Paulo, uma das regiões mais busy ali, mais ocupadas, cheias de aeronaves, é aquela área de Congonhas, em torno de Congonhas, Campo de Marte, Guarulhos. Você vê muitos helicópteros. E sim, eles estão seguindo umas rotas específicas ali porque é super restrito o acesso a essa área. Então essa é outra curiosidade, uma coisa legal, mas torna o voo, claro, mais difícil ali. Você tem que pensar muito, os pilotos têm muito a pensar e a considerar e a planejar para o voo deles voando nessas áreas. E as duas últimas perguntas para matar umas curiosidades de vocês de voos comerciais também. Por que as empresas aéreas elas cobram tão caro pela bagagem extra se você levar? Bom, tem vários motivos. Um seria, sim, ela quer uma nova fonte ali de receita, mas ela principalmente quer que você evite de levar essa bagagem extra. Você já teve que empacotar mais coisa em último minuto, ir para o aeroporto e daí você viu que você excedeu o peso, ou que você está carregando uma mala extra, vai ter que pagar por essa mala extra. Eu sei que é chato, mas as empresas elas fazem um cálculo bem certinho ali do peso da aeronave, principalmente se você estiver voando aeronaves menores, né, de menor porte. Esse peso ele é muito restrito aí para cada passageiro. Então, ela precisa fazer esse cálculo com antecedência, por isso que se você comprar a sua bagagem extra pelo computador antes de ir para o aeroporto, você vai pagar mais barato do que você pagar ali em último minuto no aeroporto. E elas fazem todo esse cálculo e você aparece na hora mudando todo o cálculo. Você pode mudar o peso e o balanceamento da aeronave, dependendo da aeronave. Então eles cobram para evitar que isso aconteça. E outra coisa também é que esses voos comerciais, eles não estão levando só passageiros. Geralmente, eles também levam cargas. Empresas aéreas carregam muita carga para outras empresas ali embaixo, que não são dos passageiros, e ela vai estar deixando de ganhar dinheiro com as cargas para transportar, para carregar a sua mala. Então, por isso que elas cobram esse valor extra. E hoje em dia tem muitas empresas que são low cost, então para fazer a sua passagem ficar bem em conta, bem baratinha, elas precisam cobrar a bagagem à parte, porque vai depender, quem quer carregar mais bagagem vai ter que pagar um pouquinho mais, isso daí não tem como fugir. Tem mais uma curiosidade para contar para vocês, mas se esse vídeo fez você descobrir algumas coisas sobre aviação que você ainda não sabia, lembra de curtir aqui embaixo e de se inscrever no canal. E por último, por que a gente tem que carregar as baterias de lítio na bagagem de mão? Baterias de lítio é que você vai encontrar provavelmente no seu laptop, no seu celular, em alguns outros equipamentos eletrônicos e você tem que carregar isso com você e não despachar na bagagem lá embaixo que vai no cargo. Por quê? Porque essas baterias elas têm um certo risco de explosão, de gerar fogo ali, de estufamento, isso daí é risco de ter fogo na cabine e é muito mais fácil você controlar o fogo pela cabine de passageiros, porque vão ter os comissários ali para extinguir o fogo para você, do que se esse fogo começar na área de cargo lá embaixo. Imagina, é claro que tem também extintores de incêndio na área de cargo, tudo isso que eu tô falando vai depender do tipo de aeronave, tá, gente? Mas normalmente os aviões comerciais maiores têm, mas pode não ser tão efetivo, então é melhor carregar com você
na bagagem de mão, e em muitos aeroportos eles não vão deixar você despachar a bagagem, eles fazem um screening, um raio-x com a sua bagagem despachada também, para ter certeza que lá não tem nenhum artigo proibido. Se você quiser mais dicas do que você não precisa carregar no avião, inclusive o que você não pode levar na bagagem de mão, olha o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, lá embaixo, o link. Dá uma olhadinha depois. Obrigada e bom voo!